Dai graças a Deus, pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, pois Ele é bom. pois Ele é bom e o seu amor é eterno. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 27, versos 13 e 14. Assim diz a palavra do Senhor: Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor quem dá garantia a uma mulher leviana. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Quanto à prática da fiança, no verso 13, nos mostra que o andamento ou mandamento dirigido aqui é para o credor. E esse verso ele é exatamente igual ao já estudado no capítulo 20, verso 16. Está exatamente do mesmo modo lá. Você pode confirmar. Agora, qual a razão do ensino? É porque aquele que se torna fiador precisa estar ciente de que está assumindo responsabilidade pela dívida do outro, ou outra obrigação semelhante, correndo o risco de trazer para si mesmo até discórdia entre amigos. Então é importante refletir antes de assumir tal compromisso, pois o fiador, na verdade, agora é o responsável pela dívida do outro, já que se colocou nessa condição. Então, uma peça de roupa podia ser apreendida como garantia de uma dívida na antiguidade, mas também havia obrigações por parte de quem empresta ou se torna fiador, conforme nós podemos observar na lei de Deuteronômio, capítulo 24, 10 a 14, que diz: Quando um de vocês fizer um empréstimo de qualquer tipo ao seu próximo, não entre na casa dele para apanhar o que ele lhe oferecer como penhor. Fique do lado de fora e deixe que o homem a quem você está fazendo o empréstimo traga a você o penhor. Se o homem for pobre, não vá dormir tendo com você o penhor. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol, para que ele possa usá-lo para dormir, e lhe seja grato. Isso será considerado um ato de justiça pelo Senhor, o seu Deus. Não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Então, a pessoa que tolamente assumir a responsabilidade pela dívida de um estranho, ou fazer um empréstimo, ou assumir uma responsabilidade de uma mulher leviana, ou seja, de confiabilidade duvidosa, devem prestar contas disso, até mesmo ao ponto de suas roupas serem confiscadas pelo Senhor, por ter assumido responsabilidade por outro. Assim, assumir responsabilidade de terceiros pode terminar em vergonha, caso você não possa pagar. É o que nós lemos no capítulo 22, versos 26 e 27, que dizem: Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama que dorme? Então, tome-se a sua veste,
se refere ao penhor que foi oferecido pela fiança. Serviu de fiador, ou seja, assumiu a responsabilidade pela dívida do outro. Nesse caso, a orientação é bem direta, pois o descumprimento poderia levar o fiador até mesmo para a escravidão, caso não conseguisse pagar a dívida que assumiu, como nós vimos em Provérbios 22, 26 e 27. Então, esta advertência tão forte e direta é para prevenir contra a precipitação e contra também abusos. Porque se a pessoa for pobre demais, você não deveria pegar, não é? Aquilo que foi oferecido como fiança e ficar com ele. Se fosse, por exemplo, o cobertor, né? Um exemplo, deveria devolver-lhe, especialmente para que ele tivesse como se aquecer. Mas o fato é que aqui é uma orientação contra a precipitação. É necessário avaliar as próprias condições, porque sendo fiador, está assim assumindo a dívida do outro. Mas também evitar abusos, né? Aquele que assumir esse compromisso não faça de forma precipitada, sem pensar nas consequências, mas também para não se sentir superior àquele de quem está assumindo o compromisso, ou para quem está fazendo o empréstimo, não é? Que normalmente quem tem essa condição pode intimamente se sentir superior ao outro pela condição que tem, né? Se o verso 13 nos chama a atenção para sermos pessoas equilibradas e não precipitadas, né? O verso 14 que diz: a bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida, nos lembra que sensatez nas palavras começa logo no raiar do dia. Pois não adianta palavras bonitas com um coração insincero, pois essas palavras podem ser recebidas como maldição. Ou seja, a maneira como nos dirigimos às pessoas, mesmo se as palavras forem bonitas, podem parecer maldição ao invés de bênção, pois a bênção dada aos gritos cedo de manhã como maldição é recebida. Então, se você não souber como vai iniciar o seu dia, o próprio dia oferecerá sugestões que muitas vezes podem não ser tão boas. Porque o dia vai trazer situações e palavras vão brotar da sua boca. E se você não estiver preparado, certamente essas palavras podem estar carregadas de sentimentos ruins, sentimentos de ódio, sentimentos que levam a outra pessoa para baixo e certamente isso leva maldição. Então é importante ter uma decisão clara em mente para começar o dia com boas palavras e, sobretudo, com um coração cheio de gratidão, para que a bênção dada pela manhã possa servir de base para enfrentar os desafios que a vida apresentar durante o dia. Então, como Jesus disse, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Precisa estar bem definido essas questões em sua própria mente. Então, tenha equilíbrio nas suas palavras, pois a precipitação rouba a alegria, rouba a paz em nossos relacionamentos
e rouba as bênçãos que Deus preparou para aquele dia. Então é importante que a gente reconheça isso. Então, que as palavras ditas pela manhã sejam palavras de bênção para todo o dia. Isso, se você quer evitar que o sabor da maldição que acompanha as palavras irrefletidas e desequilibradas façam parte do seu dia. Que a sabedoria ensinada no livro de Provérbios nos ajude a lidar com essas questões de forma a glorificar a Deus sempre, seja com nossas palavras, seja com o trabalho de nossas ações, sem ignorar as necessidades do outro, mas também sem assumir responsabilidades que não pode honrar. Quem compreende a origem das suas bênçãos, certamente irá abençoar a vida das pessoas ao seu redor, seja com um ato de bondade, seja com palavras que elevam o espírito do outro. Que Deus te abençoe. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. E o seu amor eterno, Seu eterno amor sempre reinará. e o seu poder, Sempre reinará. sua graça, Sempre reinará. sua paz também, Sempre reinará. e seu amor Sempre reinará.